Boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live. Eu me chamo Lívia, sou moderadora do grupo de apoio aqui de Brasília. Sou fonoaudióloga especialista em fluência e hoje eu fui convidada para moderar essa conversa com o Dr. Felipe, que vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre as experiências dele e as superações que ele teve enquanto médico e pessoa que gagueja. Então, para isso, oi Tiago, muitas pessoas entrando, oi Sidney, boa noite, Fernando. Fernando é responsável por organizar essa live. Obrigada, Fernando. Sandy, bacana, muitas pessoas entrando. Então, o tema da nossa live de hoje é superação e obstáculos com determinação. A jornada de um cirurgião e pessoa que gagueja. Então, vou convidar aqui o Felipe para ele conversar com a gente. Boa noite, Luiz Fernando. Pronto, Felipe, você está convidado. Boa noite, Viviane. E o Felipe está entrando. Boa noite, Felipe. pessoal. Tudo ótimo, tudo ótimo. E aí, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo. É um Eu prazer tava receber. ouvindo aqui. E aí, Felipe, se apresenta pra gente. Eu tava ouvindo aqui só tentando entrar, né? Que é a minha primeira live de todas. Mas eu gostaria de me apresentar mesmo. O meu nome é Felipe Maia, né? Eu sou médico cirurgião do aparelho digestivo, né? Cuido do aparelho digestório, o nosso intestino, o estômago, opero as coisas intra-abdominais. Hoje eu moro aqui em Taubaté, mas eu sou lá de Curitiba, né? Acabei que fiz a faculdade aqui, depois viajei para outras cidades, enfim, agora eu tô aqui que eu casei com a minha esposa é de Pindamonhangaba. Então hoje a gente mora aqui perto de São Paulo, né? Dá 1h20, mais ou menos. E me apaixonei aqui pelo Vale, que a gente chama carinhosamente, né? Mas eu estou muito grato por essa oportunidade de estar aqui, né? Falar e tentar ajudar quanto mais pessoas, melhor, né? Acho que esse é o objetivo da vida. E fico muito feliz em poder fazer essa live aqui com vocês, que são de uma extrema importância para nós que gaguejamos no nosso país, né? O principal perfil aqui que a gente segue, que leva a sério e tem essa cultura de desmistificar e também ajudar a gente que gagueja, né? Muito bem, Felipe, é um prazer recebê-lo. Agradecemos que você tenha aceitado esse convite. Com certeza a live vai ser muito produtiva e muito inspiradora. Felipe, conta um pouquinho para a gente os seus desafios, superações, experiências, sejam elas positivas ou não, enquanto pessoa que gagueja. Como foi a sua trajetória na escola, na faculdade? Exato. Nunca é muito fácil assim, né? Mas quando eu era criança mesmo, eu me lembro desde os 5, 6 anos de idade, já comecei com os primeiros sinais, tudo mais. E sempre foi um obstáculo a mais, mas nunca uma limitação, né? Desde quando a professora no ensino fundamental pedia para ler em voz alta na sala de aula, desde quando a gente tinha que apresentar um trabalho em inglês no colégio da época, desde quando a gente ia para um teatro, nas aulas de, enfim, vários aspectos sempre foi um obstáculo a mais. Mas é isso que eu queria deixar meio claro, assim, que não é por ter esse obstáculo que a gente não é capaz
capaz, né? A gente tem que utilizar dessa frustração muitas vezes para conseguir ter um ponto de sucesso, né? Sair da zona de conforto, que a gente fala muito, e conseguir superar. Mas desde criancinha, hoje a gente chama de bullying, né? Mas antigamente eu acho que não tinha muito esse termo, mas eu sempre tentei encarar de uma forma não tão negativa assim, porque acho que não importa muito o quanto ruim é o problema em si, mas o quanto que você encara ele, isso para tudo na vida, né? Não só para isso. Eu acho muito importante a aceitação própria. E desde pequenininho eu lembro que eu frequentei algumas fonos, né? E sempre fui muito bem orientado pelos meus pais. Eu vim de uma família que eu tenho duas irmãs mais velhas e as duas são gagas também. Então, lá eu acho que os três filhos são exatamente muito parecidos, falam do outro, certo? Muito interessante isso. Mas foi passando os anos da minha vida, né? Foi indo para o ensino médio, fui morar fora do país há alguns anos. Lá fora do país também eu tive alguma dificuldade, né? Nos Estados Unidos, inclusive toda a família mesmo minha mora lá. Eu tenho uma irmã em Israel, a minha outra irmã tudo nos Estados Unidos. Eu sou o único que mora aqui. Mas a minha vida lá também era muito similar à minha vida aqui. Na questão de aceitação, no colégio americano, no colégio aqui do Brasil também, era vista mais ou menos da mesma forma e eu tinha mais ou menos os mesmos obstáculos, porque às vezes os colégios não estão muito bem preparados para algumas, algumas pessoas específicas, enfim. Mas isso foi me acompanhando toda a minha vida, mas teve um aspecto muito positivo na minha vida que se chamou o esporte. E esse é um dos pilares que eu gostaria de passar aqui, que o esporte sempre me ajudou muito positivamente, é um meio social, é onde a gente aprende questões de caráter, índole, de liderança, é uma coisa muito importante isso. E eu acho que essas ferramentas te constroem para ser um ser um pouco mais evoluído e a gente consegue aprimorar até esse aspecto, entendeu? Que nós gagas a gente sabe o quanto que pode atrapalhar isso na nossa vida. Mas nos Estados Unidos eu sempre fui envolvido nos esportes, aqui também. A questão de passar na faculdade de medicina, né, uma coisa importante na época, e eu sempre tive aquele pinguinho de dúvida, mas eu sempre tive a certeza que eu conseguiria, né, passar por isso de uma forma mais ilesa, né, inócua possível, assim, sem me danificar um pouco nesse aspecto. Aí fui passando para o ensino médio, para a faculdade mesmo, né? Foi muito importante. E hoje eu estou aí, acho que 12 anos pós-formado, né? Tive a dúvida de se eu fizesse uma coisa talvez tão nobre quanto operar os outros, se os pacientes iriam acreditar em mim e eu não depositar esse voto de confiança em mim, mas eu percebi com o tempo que era mais importante você saber o que você faz, dar atenção plena ao paciente, né, do que simplesmente a oratória do médico, certo? Acho que sempre não foi, o termo não foi difícil, mas foi desafiador. Com certeza, deve ter sido muito desafiador mesmo. E uma coisa interessantíssima que você trouxe é que você tem duas irmãs que também gaguejam. Então, você já veio de uma família que naturalmente já tinha essa questão da aceitação, do conhecimento, né? Então, você dificilmente sentiu que estava sozinho nessa. E eu acho que para muitas pessoas isso é uma grande questão, né? Então, isso já é ótimo que você vem já de um seio familiar mais compreensivo, né? E infelizmente não é o caso de todos. Muito Exatamente. bem. A minha mãe fala que o meu pai também era gago, né? Hoje ele é
falecido, né? Mas, enfim, enquanto ele era professor de geologia da UFPR, né? Chefe do departamento, enfim, uma coisa importante. Mas ele fala que com tanto da aula e palestras e ensinamentos, ele adquiriu uma fluência que até que eu me lembre ele não era, entendeu? Mas tendo os três filhos assim, né, com a mesma fluência, digamos assim, é no mínimo interessante, né? É verdade. Felipe, temos uma pergunta aqui do Fernando. Ele perguntou se o idioma inglês é pior ou melhor para sua fluência. Você nota alguma diferença entre os dois idiomas? Igualzinho, igualzinho. Eu sempre fiz inglês a minha vida inteira, morei fora, a minha mãe é de lá, as minhas tias, os meus primos, todo mundo mora lá por parte de mãe. E eu sempre tive a mesma fluência, independente das línguas, certo? Eu acho que esse não é um fator que interfere, beleza? Ótimo, beleza. Obrigada pela resposta. Então, Felipe, você acha que o fato de você ter gagueira, de ser um médico que gagueja, te dá um olhar diferente sobre os seus pacientes? Você acha que, você comentou mais cedo, né, que você sempre tentou levar como se fosse algo positivo, né? Você acha que há ganhos também sobre o fato de ser um médico que gagueja? Você acha que isso te dá uma outra visão, dá um outro olhar? Tem paciente que fala, conversa comigo, né? A gente dá risada junto, mas daí ele para e chega e fala assim, doutor, mas de que país que você é, doutor? Porque você tem um sotaquezinho especial que eu não estou identificando. Eu falo, não, é que eu sou gago, eu explico. Eu comecei a ver também que tinha mães que traziam os seus filhos gagos para passar em consulta comigo, mas quem vai em consulta comigo é porque está com uma dor na barriga, ou tem que operar de bariátrica, vesícula, hérnia, enfim. Aí elas levavam os filhos dela, mas daí eu percebi, mas você tem alguma dor na barriga, alguma doença? Não, mas é que eu queria que ele conhecesse o senhor. Então eu comecei a ver que o meu consultório cada vez está ficando um lugar aonde as mães ou pacientes levam as pessoas gagas para falar comigo. E isso eu achei muito interessante, porque nunca foi o meu objetivo inicial, né? A gente é médico e eu gosto de operar os outros, de ajudar os outros, mas eu percebi que eu vou conseguir ajudar, talvez eu consiga ajudar os outros também nesse aspecto. Mas eu percebi que no consultório eu consigo sim ajudar os filhos das pacientes, os irmãos, etc e tal, mas de uma forma uma escala muito pequena. E eu queria muito amplificar isso, aumentar essa escala e poder pulverizar e desmistificar que a gagueira não define ninguém, não te limita para exatamente nada. É isso que eu vim aqui falar para tentar ajudar aquele que talvez fosse eu há 20 anos atrás, que estivesse no começo de tudo, que fazer o que eu faço, eu sei que é uma coisa mais séria, uma coisa nobre, mas isso me dá ainda mais força, mais raça, mais vontade de fazer tudo com uma qualidade técnica impecável para eu dar essa certeza que eu consigo, mesmo sendo uma pessoa gaga, entendeu? E ajudar os outros nessa escala com o Instagram e as redes, eu acho isso de um aspecto fenomenal para agregar ainda mais ao meu objetivo de vida, que é realmente ajudar os outros mesmo. É muito rico isso, Felipe, porque aí você, na sua posição, né, você passa a ter uma função social também, né? E como estão falando aqui, é inspirador e é motivador, né? Ver uma pessoa na sua posição. E como você bem falou, a pessoa que gagueja, é claro, vários desafios, né? É um desafio a mais nessa vida que já é cheia dos seus próprios desafios, mas mesmo assim ainda pode ser o que quiser, basta a gente se dedicar,
ter coragem, ter paciência, porque é um processo, né? A gente sabe que não é fácil. E a gente principalmente estar em ambientes como esse aqui, compartilhando, falando sobre isso, é algo que muitas pessoas não têm esse espaço para compartilhar e ficam com isso para si, se sentem sozinhas. Então, essa conversa ela é preciosa por causa disso também. Ela dá voz para muita gente e motiva muita gente. Esse é o nosso objetivo hoje. Falando, Felipe, sobre essa função social que você exerce até sem querer, né? Qual você acha que é a importância da conscientização sobre a gagueira para a comunidade, para a sociedade de forma geral? E você acha que a gente, que nós estamos caminhando para uma sociedade mais inclusiva nesse sentido da gagueira? Eu acho que é exatamente isso que a gente faz, que é explicar para os outros e desmistificar, eu acho que é o que tem mais impacto. Esse mês, no dia 22 de outubro agora, nós temos o Dia de Atenção Internacional à Gagueira. Inclusive vai ter um encontro lá no dia 21, que é um dia antes, em Brasília, certo? É isso que a gente tem que fazer, ensinar e desmistificar, porque a pessoa que gagueja, a gente pode reagir muito mal ao fato, ao ponto de se abalar, interferir na nossa profissão, nos nossos relacionamentos, no nosso ciclo social. A gente pode fazer isso, dar uma importância tão grande a isso que isso estrague o resto da nossa vida inteira, se a gente deixar. Por isso, criando ensinamentos e explicando o que é isso, desmistificando e orientando a sociedade cada vez mais como é que se age, como é que se inclui os outros e não exclui, muitas vezes com piada e etc e tal, a gente consegue esse objetivo que a gente tem aqui hoje, certo? Eu acho isso talvez seja mais importante. A sociedade, eu acho que evolui para uma inclusão, mas a passos bem pequenos, sabe? E enquanto isso, a gente vai fazendo nossa parte, vai divulgando, vai falando sobre isso, desmistificando, né? Eu tenho uma pergunta, doutor Felipe. O senhor trata com muitos pacientes, né? E pelo fato de você ter gagueira, é algo que pode trazer um certo estresse comunicativo nesses momentos, nos quais a gente muitas vezes precisa passar confiança, certeza, segurança, né? Como que você lida com esses momentos? Você consegue citar para a gente alguns exemplos, algumas situações e algumas formas de manejo pessoais suas? Sim, eu lido muito com a vida e com a morte dos outros, seja numa videolaparoscopia, que é quando a gente está operando, se eu corto 1 milímetro a mais ou a menos, sangra o vaso e a vida do paciente está em risco. E é uma vida muito emocionante, digamos assim. Mas, claro, tudo feito sobre muita técnica. Quando a gente vai falar com algum paciente, a gente tende a ter um clima um pouco mais informal, mais ameno, por mais que a notícia seja tão delicada, entendeu? Tem alguns entraves a mais quando eu estou um pouco ansioso ou nervoso em algum trauma específico, mas eu sempre tento manter e voltar para aquele estado que eu sei que é o que eu consigo ser um pouco mais espontâneo possível, um pouco mais natural possível. Eu sei que nem sempre a gente consegue, mas o mais próximo disso que a gente chega, eu acho que é o importante a gente fazer o nosso melhor, certo? Eu acho que assim, se a gente tem um problema nível 7 e a gente está evoluído o nosso intelecto nível 4, 5, a gente não consegue resolver muito esse problema ou isso se torna um problemão. Agora, se a gente consegue evoluir a nossa personalidade,
o nosso intelecto de tal ponto que a gente consiga ultrapassar o nível daquele problema e se dar a devida importância daquele fato, aí eu acho que aquele problema que antes era um problemão, talvez não fique um problema tão grande, né? Talvez se a gente consiga evoluir tão ao ponto de chegar a nível 9, 10, talvez aquele problema que era um problemão antigamente, talvez não seja nem sequer um problema. A gente sabe que a gente tem que passar por isso para ser quem a gente é hoje. Eu acho que todo mundo está aqui para evoluir, né? Uns evoluem mais rápido, uns evoluem mais lento, uns evoluem numa coisa ou outra na outra, e a gente tem que também buscar essa evolução. Não é esconder dos outros, não. Eu acho que tem que ter uma aceitação pessoal, encarar esse problema de frente, buscar profissionais que te auxiliam ao ponto que você consiga chegar no seu objetivo de uma forma mais categórica, mais guiada por quem entende disso. Vai no educador físico, na fonoaudióloga, vai no psicólogo, na psicanalista, no psiquiatra. Tem que ter um acompanhamento, se possível, multidisciplinar, certo? Não é um profissional só que vai nortear essa conduta, no caso da gagueira, né? Eu acho que você entende disso muito mais que eu, viu, Lívia? Fica à vontade de falar sobre isso. Muito interessante essas suas colocações, Felipe. Você trouxe diversas questões aí. A questão da autoaceitação, que é importantíssima. E eu amarro, inclusive, no seu caso especificamente falando, né? Você tem uma ótima autoaceitação, parece que vem desde cedo. Isso pode se dar a questões familiares, que já foram ditas antes, né? E também do seu acompanhamento, que você disse que já fez fono antes, né? Então é algo que, quando possível, a gente fazer desde cedo, é o que a gente já vai trabalhando, né? Então a gente já chega na vida adulta, por exemplo, com uma outra cabeça, muitas vezes, e se poupa de passar por algumas questões pessoais achando que nós estamos sozinhos nessas, como nós não estamos, né? Então a gente reitera sempre a questão: busque um fonoaudiólogo especialista em fluência, seja criança, seja para você também adulto, e como você muito bem disse, né, algo multidisciplinar. A fono dá conta de muita coisa na fala, na fluência especificamente, mas por vezes nós temos pessoas que precisam de atenção em outras áreas também, e essas áreas podem ser cobertas por outros profissionais, né? Então, muito bom esse recado. Eu acho que quanto mais cedo, melhor, assim, né? Eu acho que quanto você mais cedo conseguir abordar uma pessoa que nem eu, que nem a gente, que gagueja, e ensinar e acompanhar. E hoje, em todas as palestras que eu dou, que não é nada sobre isso, é tudo sobre medicina mesmo, e bariátrica, enfim, hernia inguinal, vesícula, eu sempre começo a palestra dizendo que eu sou gado, que eu tenho essa limitação, que eu sempre fui assim, que eu já treinei pra caramba e assim é o máximo que eu já consegui ser. Aí eu acho que eu sinto que aquilo já quebra um pouco o público, já, pô, o cara é sincero, né? Pelo menos já chega aqui já. E eu tento fazer do limão uma limonada, certo? Ver o copo meio cheio, né? Que o povo fala. Que se a gente for, né, se frustrar, a gente pode chegar numa energia que a gente não quer. Agora, toda frustração gera uma pílula de poder maior ou igual de sucesso. Depende como você reage a essa frustração em si, né? É isso que eu acho que é importante, que espalhar para o mundo, né? Sair da zona de conforto, não dar algumas desculpas para algumas coisas que não trazem muito resultados, né? É verdade. Você comentou aí, Felipe, sobre autoadvocacia, né? Que é essa questão de você falar abertamente sobre a sua própria gagueira
público. Falar, olha, hoje eu vou dar, por exemplo, uma aula sobre tal tema e eu sou uma pessoa que gagueja. Como você falou, muitas vezes isso desarma, entre aspas, né, o público ou o ouvinte de forma geral, e é algo que dá poder e tira atenção, né? É algo que pode trazer muitos benefícios para quem está pronto para isso. Mas para a pessoa fazer essa autoadvocacia, ela precisa de uma boa aceitação. E o que você tem para falar para a gente, Felipe, por favor, sobre a importância da autoaceitação na vida da pessoa que gagueja, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional? Eu acho que se a gente não se aceita em si, fica muito difícil que os outros aceitem a gente mesmo, entendeu? Eu acho isso muito importante. Essa aceitação, como tudo na vida, se dá muito da forma do gráfico da evolução. Primeiro de tudo, você é o inconscientemente incompetente. Você nem sabe que você é gago ou não. Depois que você descobre que você é gago, que você tem um problema em si, você passa para a etapa número 2, que é o conscientemente incompetente. Você acaba que descobre que você tem uma disfluência, que você não fala igual todo mundo. Mas, passar do nível 2 para o nível 3, que é o grande desafio nosso, você passa do conscientemente incompetente, que você sabe que você não sabe falar com essa fluência, para o conscientemente competente. Você se força para treinar, para fazer de tudo para conseguir ter uma fluência na fala. Para quem sabe um dia você conseguir passar para o nível 4 e o último nível de todas as evoluções. É quando você começa a fazer o inconscientemente competente. Você já fala com uma certa fluência sem nem pensar em truques ou qualquer outro estímulo para ter uma certa fluência na fala. Eu acho que a autoaceitação que você disse, Lívia, é muito interessante e importante, um dos pilares básicos, se passa nesse gráfico da evolução, entendeu? A gente tem que aprender a ver a gente mesmo e apontar em que parte da evolução que eu tô e como que eu faço para passar para a próxima parte. Perfeito. Uma coisa que eu acho sempre interessante de comentar é diferenciar a autoaceitação de um certo conformismo, porque às vezes existem pessoas que podem confundir uma coisa com a outra. A gente se aceitar é diferente, ficar, ai, mas eu sou assim mesmo, o que eu posso fazer? Né? A gente sabe que não é bem assim. A gente aceita e daí para frente a gente segue. Bola para frente, a gente tenta melhorar. Não melhorar necessariamente no sentido de ser mais fluente, né? Falar bem para a pessoa que gagueja não necessariamente quer dizer que ela vai ser mais fluente, que ela vai ter menos eventos atípicos, né? É perfeitamente possível uma pessoa ter gagueira na fala e se comunicar bem. É um avanço super positivo para qualquer paciente que gagueja é. Hoje você é mais fluente? Não. Mas hoje você fala mais? Falo. Hoje você dá aulas, por exemplo? Sim. Então, assim, a própria exposição, ela é um objetivo nosso e é algo positivo, porque o nosso foco como fonoaudiólogas dessa área não é necessariamente melhorar a fluência, é melhorar a comunicação. A gente tenta, assim, melhorar a fluência, quase sempre nós conseguimos, mas focar na fluência propriamente dita também pode ser para algumas pessoas uma cilada, né? Porque cria mais tensão e cria essa aura de eu não posso gaguejar. Meu Deus, eu tive um bloqueio aqui na minha fala, e agora? A gente tem que fazer o oposto disso, a gente tem que naturalizar. Falar, ó, gaguejei, fazer o quê? Vida que segue. A gente faz isso da forma mais suave possível, da forma mais breve possível, e muitas vezes o nosso interlocutor nem percebe, porque socialmente falando, nós ainda temos uma visão caricata do que é gagueira, né? Então, às vezes, mini eventos atípicos, eles passam desapercebidos, né? Pelo nosso interlocutor. Então, a gente pode gaguejar sim e deve,
de forma livre, de forma tranquila, né? E a fluência não é o nosso foco propriamente dito. E se autoaceitar é diferente de se conformar e de outros termos E pejorativos. se vitimizar, né? Exatamente. Falar, É, então eu nasci assim e agora? O que eu posso fazer? A gente sabe que tem muita é. coisa que pode ser feita, né? Sim, por causa que se você se coloca como vítima, você atribui a sua felicidade na mão de uma outra pessoa e não a você mesmo, porque você afinal é vítima daquilo tudo. Então eu acho que se vitimizar talvez seja uma cilada. Falar, ah, é porque Deus quis, é porque aconteceu, eu tive azar mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, etc e tal. Eu acho que isso todo mundo, tudo é passivo de treino. Eu acho que todo mundo consegue melhorar pelo menos um pouquinho, seja da aceitação, que já é um passo gigantesco, ou seja da fluência mesmo em si, mas a gente não pode se vitimizar. Tem que usar disso para se alavancar, para ser uma pessoa melhor, para treinar isso se você sabe que isso é o que você se importa mais, entendeu? Exatamente. E ser uma pessoa melhor não significa ser uma pessoa que não gagueja, pelo contrário. Com Significa certeza. ser uma ótima pessoa que gagueja, ser a melhor pessoa que gagueja que você pode ser, né? Felipe, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, eu vou amarrar com outra. O Fernando pergunta: você com certeza já fez entrevista de emprego, muitos não conseguem. Qual a sua dica para nós, pessoas que gaguejam? Aí eu amarro com outra questão aqui. Das suas conquistas profissionais, que são vistas por muitas pessoas como muito difíceis, né? Até para pessoas que não gaguejam, né? Qual a sua mensagem para as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, né? Ou pessoas que já estão nesse processo, nessas estradas da vida profissional e gaguejam? Eu acho que hoje eu opero por robótica, né? Por videolaparoscopia, enfim, faço algumas coisas muito avançadas de fato, mas só que o fato de eu ser gago, ele interfere muito pouco hoje em dia, que eu já tenho nome, eu já tenho os meus pacientes, o povo já sabe quem eu sou, mas no começo, nas entrevistas, não de emprego, que a gente não tem muito isso no meio médico, mas nas entrevistas para passar na residência ou não, que você tinha que ter uma certa fluência, porque o cara tinha que saber que você estava de fato dominando todo o assunto em si. Eu confesso que nesses dias eu fiquei um pouco mais gago mesmo, mas também não me impossibilitou, por causa que sempre tentei dar o meu melhor e fiz muito treino para isso. Porque se você se incomoda tanto assim, eu acho que você tem que investir um pouco mais do tempo e do dinheiro nisso a fim de poder melhorar um pouquinho. Mais uma vez eu falo, a gagueira não vai te limitar. Pode ser um obstáculozinho a mais, mas obstáculos todo mundo tem muitos na vida. Como a gente reage a eles que vai fazer e falar quem a gente é de fato. Então a gente tem um pepino a mais para resolver? Temos sim, mas a gente consegue fazer isso com uma maestria tão grande que esse problema em si acaba sendo imperceptível ou pífio comparado a todo o resto. Perfeito, Felipe. E como foi muito bem colocado pelo Luiz Fernando aqui nos comentários, nosso presidente da Abra, né? Focar no conteúdo que você passa e não na forma, né? Nesses tipos de teste, entrevistas de emprego, provas orais, nós estamos sendo avaliados pelo nosso conteúdo. O que nós precisamos mostrar é o nosso conteúdo. A forma é uma outra questão, que aí nós abordamos isso de várias formas possíveis, mas o foco é o nosso conteúdo. E se você tem o seu conteúdo bem feitinho e você está seguro disso, então vamos, né? Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, eu vou fazer, que está dentro do tópico.
é do Juninho Villa-Lobos. Felipe, sou estudante de medicina do 6º semestre, Bahia, e sou gago. Você já passou por algum tipo de discriminação por parte do paciente na hora do atendimento? Discriminação por parte do paciente, creio que com paciente, não. Nunca sofri. No máximo, eles acham graça, tem aquela coisa meio incorporada ou disfarçada ou alguma coisa mais do lado da brincadeira para eles, digamos assim, sabe? Mas por parte do corpo clínico, tipo, dos outros médicos, dos diretores, das enfermeiras, dos auxílios, eu sempre tive, mas talvez eu não lide tão mal com isso hoje em dia mais, entendeu? Eu lembro quando eu era criança, existia muito mais, e eu deixava isso interferir na minha vida muito mais, né? Que eu não estava, naquela época, mais avançado desse aspecto, e se você deixa começar a atrair uma energia ruim, esse aspecto da sua fluência, você pode virar uma bola de neve. E aí que gera um problema ainda maior do que a sua fluência em si. Eu acho que você tem que dar devida importância à questão e não deixar isso dominar as outras partes da sua vida. Assim como no meu consultório vai o cara que tem câncer de intestino, vai o cara hipertenso, vai o cara diabético, vai o cara que tem apneia do sono, também vão alguns gagos. Cada um tem o seu tipo de tratamento. Uns vão na fono, outros tomam antihipertensivos, outros tomam hipoglicemiantes, os outros tomam anticonvulsivante. Cada um trata da sua forma, entendeu? Acho que essa é a grande questão, desmistificar para a gente se aceitar mais, ter mais oportunidade disso, para que os outros nos aceitem mais. Eu acho que é uma bola de neve do bem que a gente começa fazendo no trabalho de formiguinha que eu faço no consultório, mas que aqui a gente pode fazer para mais gente. É verdade. A gente sabe que gagueira não tem graça, né? Tem tratamento e a gente precisa lidar com isso como? Como uma falta de educação mesmo, uma falta de conhecimento por parte dessa pessoa. Essa pessoa com certeza lida com pessoas que têm diversas outras questões e ela não ri e ela não faz piada. Por que que com a gagueira, né, a gente diz, ai, mas é legal mesmo, é engraçado. A gente sabe que não é, é algo que gera sofrimento, né? Mas a gente já está fazendo esse trabalho de educação social, né, para chegar nesse ponto onde a gagueira vai ser vista como ela deve, né? E aí sobre esse... Mas Diga. só que a gente tem que entender que o cara que tira sarro, que acha graça, ele não está evoluído a tal ponto de saber que isso faz mal para os outros, entendeu? Ele é o inconscientemente incompetente. Ele está na primeira fase da evolução. Ele nem sabe que não sabe, ele nem sabe que aquilo lá faz mal para os outros. Então a gente tem que ensinar eles que faz de fato mal, para depois eles começarem a se forçar a não fazer mais isso, para quem sabe no futuro eles já não fazem mais isso naturalmente, né? Não é todo mundo que faz por maldade, né? Mas é uma pessoa que não teve contato com isso antes, no quesito educacional social, né? E a gente tenta educar também, né? Para isso que nós estamos aqui, de forma que chegue uma geração na qual isso não vai ser algo que não precisa nem ser dito, da mesma forma que é com diversas outras questões, né? Exatamente. Boa, falou tudo. Tem uma pergunta aqui da Duda C. Gomes. Concorda que gago é um termo pejorativo e deve ser substituído por pessoa que gagueja ou pessoa com disfluência de fala? Posso responder, Felipe? Pode, que você até tem mais gabarito que eu para isso, por favor. Eu pessoalmente concordo, porque o que está sendo dito por aí é, quando a gente fala gago, a gente limita uma pessoa a uma das diversas características que ela tem. Uma pessoa que gagueja é uma pessoa que é várias coisas,
E gagueja também. Então, eu concordo. É um movimento que tem sim, tanto que nosso encontro, que vai ser no dia 21, é Encontro Brasileiro de Pessoas que Gaguejam, né? Então é um termo que já está em uso, né? Pessoa com disfluência de fala, eu não concordo tanto, mas aí já é por uma questão técnica, né? Porque disfluentes todos nós somos. Se eu faço eu estou sendo disfluente, mas isso não quer dizer necessariamente que eu tenha gagueira, né? Então, o termo pessoa que gagueja é o termo mais adequado. Mas muitas pessoas ainda usam gago e gaga, né? E é uma questão pessoal mesmo da pessoa se auto-identificar, né? Concorda, doutor Felipe? Tem algum comentário sobre isso? Eu concordo sim. E eu não estou tão atualizado assim quanto aos termos novos, etc e tal, mas achei super interessante esse detalhezinho, né, que faz toda a diferença. Isso, para nós nos identificarmos de forma correta. Alguém tem alguma pergunta? Apareceu uma aqui. Vocês podem digitar, tá bom? As perguntas de vocês, já estamos no espaço para perguntas. Doutor, o senhor já passou por uma situação constrangedora como pessoa que gagueja? Qual? Não sei se já foi respondido, caso Eu você já, queira falar. eu já passei, uma vez eu estava eu era chefe do trauma de um hospital municipal aqui, né, que era do SUS, que era centro de referência em trauma. Aí veio um baleado, acho que tinha 2 tiros no peito, um tiro no abdômen, enfim, mas ele ainda estava vivo. E eu estava abordando ele, estava entubando, fazendo as coisas todas, mas daí bem na hora H, assim, uma travada, assim, que eu consegui resolver depois de uns 3 ou 5 segundos depois, mas foi uma coisa que me chamou bastante atenção, me deu uma frustrada, mas eu considerei aquilo uma perda temporária e não fiz daquilo uma coisa pior na minha vida, entendeu? Eu acho que situações ruins terão várias e eu creio que para a vida toda, mas como a gente reage a elas, a gente vai aprendendo cada vez mais de um jeito que a gente não deixa nos ferir tanto. Acho que essa é a grande questão, né? Que nem o filme do Rock Balboa, né? Na vida não é o tanto que você bate, mas é o tanto que você aguenta apanhar, digamos assim. E aí entra essa questão da superação, né? Que muitas vezes a gente apanha mesmo e temos que levantar. É a tal da resiliência também, né? Do objetivo, do foco, que eu acho que o esporte ajuda muito isso na vida de todo mundo, esse espírito de liderança. E também o esporte cria um meio social muito grande, que não importa se você tem uma coisa ou outra, no meio esportivo são todos praticamente iguais, né? A depender da patologia, né? Logicamente. Mas eu acho o esporte um aliado muito bom para quem busca um tratamento, né, que se dê de uma forma multidisciplinar, que talvez a taxa de sucesso fique ainda maior, né? Muito bem. Eu vou abordar uma questão aqui nos comentários, Felipe. Você me dá licença rapidinho, Com certeza. brevemente. O objetivo nessa live. Mas como pode ter ficado dúvida, eu vou esclarecer. Juninho Villa-Lobos comentou aqui. Mas todas as pessoas que não têm gagueira também gaguejam algumas vezes. Isso não invalida seu ponto de vista sobre não usar o termo disfluência? A gente usa o termo disfluência sim, mas a gente não usa o termo pessoa com disfluência, porque todas as pessoas produzem disfluências de fala. Dentre as disfluências de fala, nós temos as disfluências típicas da gagueira. Então, são pessoas que gaguejam, pessoas que não gaguejam. Uma pessoa que não gagueja, ela pode produzir algumas disfluências típicas da gagueira, mas é muito pouquinho. Isso não quer dizer que ela gagueja. Entendeu, Juninho? Mas isso é uma questão técnica já específica. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, entra em contato comigo no perfil fono.livia aqui, que eu posso falar sobre isso por horas. Para mim vai ser um grande prazer
conversa. Mas a gente usa o termo disfluência, sim. Mas a gagueira é um dos distúrbios da fluência, beleza? Mas a gente fala isso depois pelo privado, só para não ficar dúvida. Deixa eu ver se Tem tem mais uma alguma pergunta. videoconferência dia 16/10. Como devo sair para sair bem no processo? Eu acho que treine o máximo possível, domine tudo que você vai falar, saiba do detalhe, do detalhe, do detalhe de tudo e treine inúmeras vezes, crie uma energia boa, medite pensando nisso. Eu acho que você consegue ter um melhor êxito no processo, né, Lívia? Não sei quais são as suas orientações, né? Que não é dica, porque é orientação, né, Lívia? É verdade. Ó, eu não vou comentar para a gente poder responder mais perguntas, tem umas aqui interessantes que nós pulamos. O Fernando colocou aqui, Felipe, muitos não têm como fazer tratamento com fono, psicóloga e a família ainda não aceita. Como você lidaria com isso? Primeira, primeiramente, a tal da meditação, eu acho muito bom, assim, você conseguir ter um acompanhamento ou pelo menos uma fuga mental, né? Eu acho que nós somos corpo, espírito e mente. Eu acho que no corpo a gente consegue exercitar ele, fazer esporte, as coisas todas. No espírito a gente tem, vai na igreja, alguns que gostam, espírito, coisas do tipo, mas a nossa mente a gente também tem que exercitar ela e a gente consegue fazer isso com muito êxito do ponto de vista, cada um gosta de alguma coisa, né? Mas eu exercito ela do ponto de vista da meditação e estudo técnico científico também, certo? Eu acho que conhecimento é uma coisa hoje que não sei se pode falar que não tem acesso a conhecimento, né? Porque um simples internet, o celular, as coisas todas, dá para saber tudo, quase tudo do mundo. Mas eu acho que você buscar evoluir como pessoa já te ajuda direta e indiretamente na sua fala, né? Muito bem. Independente de crença, meditação, se gosta ou não gosta, isso fala pra gente sobre uma questão da gagueira, que ela é multifatorial. Então, como distúrbio multifatorial que ela é, quando a gente a trata também, a gente trata de forma multifatorial. Inclusive questões, outras questões além da fluência de fala em si, isolada, né, que possam estar alteradas naquela pessoa. Então, se é uma pessoa que medita, ótimo. Se é uma pessoa que gosta de mindfulness, ela faz mindfulness, né? Então, como distúrbio multifatorial que é, nós temos várias formas de abordar, sempre baseados em evidências também. Não é que vale tudo também não, né? Mas aí também já é outro. Exato. Nós já temos. Mas a meditação, antigamente, era muito uma atrelada à cultura o oriental, né? Então, eu acho que sofreu um grande preconceito dela em função disso. Agora, se você for nos estudos da neurociência, o poder da meditação, no fato, começa a ser uma coisa surpreendente, né? Uhum, é verdade. Elis perguntou se eu vou estar no congresso em Brasília. Você diz o nosso encontro brasileiro? Porque Yeah. é um ótimo para falar sobre o 12º Encontro Brasileiro de Pessoas que Gaguejam. Vai ser aqui em Brasília DF, dia 21 de outubro, agora nesse mês, já já. Eu estarei lá, sim. Vai ser na Uniplan, no auditório deles, em Águas Claras, né? É uma oportunidade única, muito boa, tanto para profissionais de saúde, estudantes, pessoas que gaguejam, familiares de pessoas que gaguejam também, e para população geral, né? As informações sobre esse encontro tá na página da Abra aqui no Instagram, lá tem tudo o que vocês precisam. Se inscrevam, né? Até dia 5 de preferência, porque aí nós vamos todos com as nossas camisetinhas super bem bonitinhas. Estarei lá sim e recomendo que quem possa estar esteja também. Um comentário aqui que eu achei interessante, doutor Felipe, foi do
não tem nome, na verdade. Tem nome, mas não tem um nome legível, né? Se tivesse mais profissionais fonoaudiólogos especializados em influência pelo SUS, o número de casos de adultos que gaguejam seria menor, além de diminuir todo o sofrimento. É verdade, eu sou fonoaudióloga especialista em influência, estou no SUS e eu estou... Calma para eu não falar besteira. Eu acho que no SUS eu sou a única do Distrito Federal. E isso, para mim, é um grande absurdo, né? No DF todo, nós temos 3 fonos, é muito pouco. É uma área que precisa de mais pessoas, com certeza. Então, fica aí um estímulo para caso tenham fonos nessa área. Quer dizer, caso tenham fonos nessa live que se interessem por essa área, se especializem em fluência. Eu sou suspeitíssima para falar, mas é uma área muito boa, que eu gosto muito, que é muito legal. Vocês vão se divertir e nós vamos estar contribuindo bastante para a sociedade, que nós temos esse dever social também, enquanto especialistas em fluência. E Isa Fono estará lá. Legal. Luiz Fernando comentou, dentro de um limite a pessoa pode buscar o tratamento complementar que quiser, mas sem abrir mão do fonoaudiólogo. Exatamente. Nós somos pessoas livres, né? Mas oficialmente nós recomendamos terapias baseadas em evidência. Eu e o marido Com vamos levar... certeza. E passe. Legal. Alguma pergunta final? Felipe, você tem alguma consideração final? Alguma mensagem para deixar? Eu acho que isso tem que ser encarada de forma séria e ao lado de um profissional, né, fonoaudiólogo, para conseguir ter um êxito muito maior na resolução disso. Eu acho que o papel que você faz de ser uma fonoaudiólogo também da rede pública, coisas do tipo, eu acho que é de um valor social assim impressionante. E também respondendo a pergunta dela, o SUS ele não é muito bom na prevenção. Ele é bom remediando coisas urgentes, emergência, trauma, mas para prevenir as coisas ele realmente não é muito bom. Ele não consegue fazer o cálculo que a prevenção é mais em conta que remediar as coisas. Então ele nunca vai fornecer mais fono, entendeu? Pensando numa coisa que ele vai ganhar daqui a 10, 15 anos, porque a situação dele aqui atual já não é tão boa, mas enfim, isso eu sei que é uma outra questão. Eu só quero, assim, exaltar que você ser a única fono da rede pública de Brasília, isso aí é uma coisa que me choca do ponto de vista do bem, que é você que é boa nisso, mas me choca da quantidade no ano que a gente de 2023, né? Isso aí é um pouco absurdo, não acha? No caso, única fono e especialista em influência pelo Conselho Federal, que nós recomendamos que todos sejam. Mas nós temos outras fonos, sim. Aqui no DF nós temos cerca de 200 fonos. E muitas delas, Felipe, estão lotadas na atenção primária. O SUS não transparece isso tanto, mas tem um discurso e um incentivo muito forte na prevenção, né? A gente sabe que o alcance está longe de ser perfeito, né? Mas a gente sabe que a resolutividade é altíssima nesse nível primário, né? Então, muitas vezes chegam crianças para mim, o que é excelente, que a gente tem muito mais tempo, nós temos uma boa janela de neuroplasticidade, né? É ótimo. Mas também chegam adultos. A gente fica pensando, aonde você estava? Né? Estava sozinho por aí, perdido nessa rede. Mas aí dá certo também, e esse número de fonoaudiólogos deve aumentar. Eu não sei se dá tempo, mas a Duda fez uma pergunta 2 vezes, aí eu acho que ela gostaria muito que você respondesse. Aí eu vou comentar. A pessoa estudante que gagueja deve dar a cara a tapa para apresentar trabalhos ou isso deve ser feito com cuidado? E eu acho que isso deve ser individualizado, certo? Porque primeiro eu acho que todo desafio é válido quando bem orientado, encarado. Eu acho que é uma chance da gente sair da nossa zona de conforto e poder evoluir um pouco nesse aspecto. Mas só que quando isso começa a ser um problema social com os amigos e começa a interferir de uma forma patológica na vida do paciente, eu acho que daí já começa
a se pensar, assim, colocar na balança se vale a pena ou não, entendeu? Mas até que se prove ao contrário, ao meu ver, deve ser estimulado a ter uma vida mais próxima do que os amiguinhos têm no colégio, sabe? Não sei o que você pensa disso, Lívia, sendo uma profissional da área, né? Eu penso muitas coisas, Felipe, mas o tempo da live está acabando. Nós precisamos encerrar. Duda, qualquer coisa que você queira conversar, fala comigo pelo privado, Instagram fono.lívia. Também com o doutor Felipe, eu acho, né? Falo por ele já, mas eu acho que ele também está disponível. Essa é a nossa função para isso que estamos aqui hoje. Gente, lembrando a todos, 10º Encontro Brasileiro de Pessoas que Gaguejam, Brasília DF, 21 de outubro. Eu estarei lá, muitas pessoas estarão lá, todos estão convidados, vai ser muito legal. Agradeço, Felipe, pela participação, pelas colocações, pela disponibilidade. Foi um prazer, foi muito enriquecedor. Muitos agradecimentos nos comentários aqui. Foi uma live super bem recebida. Obrigada pela vulnerabilidade de compartilhar um pouco questões que são difíceis, que para você hoje é tranquilo falar, mas a gente sabe que infelizmente não é o caso para todo mundo. Então, falar disso de forma aberta é algo que motiva, é algo que inspira. Eu tenho certeza que todos nós estamos saindo daqui inspiradíssimos pelo seu relato. Então, em nome da Abra Gagueira, eu agradeço você. Eu agradeço muito pela oportunidade, Lívia. Você é fantástica, que energia boa que você tem. E eu espero ter influenciado positivamente um pouquinho na vida de alguém que esteja assistindo essa live. Muito obrigado, realmente. Com certeza influenciou, essa live vai ficar gravada, então não só nós que estamos aqui, dezenas de pessoas, outras pessoas poderão ser positivamente impactadas pelo seu relato, Felipe, pode ter certeza. Obrigada, Fernando, também, que organizou essa live, né? E pela Abra, pelo convite de eu estar aqui hoje moderando essa conversa. Muito obrigada a todos. Diga, Felipe. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Eu queria só convidá-los a participar do Instagram Abra Gagueira e se associar também a gente. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Obrigado, Felipe. Sigam também o Felipe no Instagram. Qual é o seu perfil? drfelipemaier.gastro. Caso vocês queiram ouvir um pouco mais sobre o intestino e a saúde intestinal, podem procurar o meu Instagram e falar comigo que eu estou à disposição. Então, beleza. Então, sigam o Felipe, sigam a Abra Gagueira. Espero ver grande parte de vocês no Encontro Brasileiro agora em outubro. E fiquem bem, tenham uma ótima noite. Um abraço. Tchau, tchau.